Boa tarde. Convoco os senhores vereadores a ocuparem seus assentos. Sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2018. Invocando a proteção de Deus e as bênçãos do Padre Cícero, declaro aberta a presente sessão. Autorizo o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos e a todas. Vereador Capitão Vieira, presente. Vereadora Auricélia Bezerra. Presente. Vereador Cicinho. Presente. Vereador Dâmia. Vereador Domingos Borges. Presente. Vereador Demontiagra. Pronto. Vereador Gleidson. Presente. Vereadora Jaqueline. Vereador Adalto Araújo. Presente. Vereador Zé Barreto. Sempre Vereador presente. Davi Araújo. Vereador Nivaldo Cabral. Vereador Dr. Tasso Magno. Vereador Márcio Joia. Vereadora Aninha Teles. Presente. Vereador Preto Macedo. Vereadora Rita Monteiro. Vereadora Rosane Macedo. Vereador Darlan Lobo. Vereador Valmir Domingos. Pronto, senhor presidente, acordo. Obrigado, excelência. Aberto o pequeno expediente. Pergunto se tem algum vereador que deseja que a ata da sessão ordinária realizada no dia 20 de setembro do fluente ano seja lida no todo ou em parte. Coloco referida ata em votação. Quem for favorável permaneça sentado e contrário de pé. Declaro aprovada. Autorizo a secretária executiva fazer a leitura do expediente das correspondências recebidas. Ofício número 74 do secretário de Agricultura e Abastecimento, Romão Nunes de França, em resposta ao ofício 2215, de autoria do vereador Antônio Vieira Neto, coautores Adalto Araújo, Márcio Joias, Tasso Magno, Dâmia de Firmino e as vereadoras Jaqueline Gouveia e Auricélia Bezerra. Informamos que o problema relatado foi solucionado e a contento, sendo normalizado a distribuição da água para a população. O problema deu-se em virtude de vazamentos das duas caixas d'água que abastecem as comunidades Gavião e Sabiá, sendo solucionado após laudo de vistoria da equipe técnica responsável. O ofício 275, também do secretário de Agricultura e Abastecimento, Romão Nunes de França, em resposta ao ofício 2202, de autoria do vereador Preto Macedo, coautores Antônio Vieira Neto, Davi Araújo, Claudiono Mota, Domingos Borges e a vereadora Rita Monteiro, informando que, em virtude da problemática pontual dos serviços de distribuição de água localizada na Vila São Gonçalo, estamos concluindo o estudo elaborado e aplicado pelo Corpo Técnico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento na comunidade em questão, objetivando a melhoria do sistema. Esse estudo será de vital importância para nortear as medidas corretivas necessárias para a resolução dos inconvenientes. Em relação ao pedido do vereador autor da solicitação, anunciamos que serão adotadas pela administração desta urbe as medidas necessárias para sanar as dificuldades no tocante ao sistema de abastecimento. Ainda o ofício 276, também do secretário de Agricultura e Abastecimento, Romão Nunes de França, em resposta ao ofício 2253, de autoria do vereador Dâmia de Firmino, coautores Claudiono Mota, Gleidson Bezerra, Tasso Magno e a vereadora Jaqueline Gouveia, informando que, por se tratar de um equipamento vinculado à Secretaria da SEDEST, encaminhou a solicitação para que sejam tomadas as medidas necessárias para restabelecer o seu funcionamento. O ofício
O ofício 278, também do secretário de Agricultura e Abastecimento, Romão Nunes de França, em resposta ao ofício 2105/2018, de autoria da vereadora Auricélia Bezerra, com autores Claudiono Mota e Rita Monteiro, informando que mantemos um permanente exercício de fiscalização dos sistemas de abastecimento hídrico da zona rural desta urbe. Mantemos um efetivo canal de comunicação com os beneficiários das comunidades, esclarecendo sobre os direitos e deveres com relação ao uso da água. O ofício 1891 do secretário municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos, Luiz Ivan Bezerra de Menezes, em resposta ao ofício 2576/2018, de autoria do vereador Zé Barreto, informando que foi despachado com a chefia do gabinete e encaminhado à secretaria da CEMASP para as providências que se faz mistério. O ofício 01/2018 da secretária de Infraestrutura interina, Zóia Tânia Aires de Moura Rebelo, em resposta aos ofícios 2580, 2581, 2586, 2587, de autoria do vereador Márcio André e outros edis, os quais solicitam o serviço de restauração da estátua de bronze do Padre Cícero e revitalização do relógio da Colina da Hora, localizadas na Praça Padre Cícero. O ofício 03/2018, também da CEINFRA, da secretária de Infraestrutura interina, Zóia Tânia Aires de Moura Rebelo, em resposta ao ofício 2384, de autoria do vereador Adalto Araújo, informando que até o momento constatou-se que a referida área figura como de propriedade da União e atualmente é explorada em decorrência de uma concessão de uso por contrato firmado entre um particular e a Infraero. De modo a melhor apurar os aspectos inerentes ao bem, foram encaminhados ofícios para a Procuradoria e para a Secretaria de Segurança Pública, constante dos números dos referidos ofícios, para, conforme suas atribuições, determinarem a utilidade pública do imóvel e o impacto da obra relatada para o tráfego. O ofício 04/2018, também da secretária de Infraestrutura interina, Zóia Tânia Aires de Moura, em resposta aos ofícios 2547, 2569, 2601, 2585, 2552, 2553, 2571, 2578 e 2570, de autoria das vereadoras Jaqueline Gouveia, Rosane Macedo, Márcio Joias, Auricélia Bezerra e Valmir Domingos, informando que as demandas contidas nos referidos ofícios passaram pela análise de viabilidade para inclusão na planilha de planejamento desta secretaria. Informar que o secretário da CEAFIM, Evaldo Soares de Souza, no dia de ontem, encaminhou ofício convidando todos os vereadores para participar da audiência pública, objetivando o recebimento de sugestões e propostas destinadas à elaboração do projeto de lei que tratará da proposta orçamentária deste município para o exercício financeiro de 2019. O referido evento acontecerá no próximo dia 27, hoje, de 14 às 17 horas, no auditório do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Sereste, na rua Tabelião João Moreira, 195, bairro Santa Teresa, município de Juazeiro do Norte. O referido convite foi enviado através do site a todos os vereadores. Pronto, senhor presidente. Autoriza a secretária executiva a fazer a leitura dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores.
De autoria da vereadora Rosane Macedo, envio de ofício com votos de agradecimento ao secretário de Agricultura e Abastecimento por ter atendido ao nosso requerimento, dando início à recuperação dos campos de futebol na zona rural do município de Juazeiro do Norte, que tem por objetivo melhorar os espaços destinados à prática esportiva, grande anseio dos jovens desportistas que por vezes fizeram essa reivindicação. De autoria da vereadora Rosane Macedo. Ainda de autoria da vereadora Rosane Macedo, envio de ofício com votos de parabéns e congratulações ao diretor do Demutran, José Pedro Cipriano, extensivo aos demais agentes de trânsito de nossa cidade, pela passagem do Dia Nacional do Trânsito, comemorado dia 25 de setembro. O Dia do Trânsito demarca uma importante data utilizada para a conscientização pública, no sentido de promover um maior humanismo nas estradas e ruas por onde se deslocam automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus, ciclistas e pedestres. Requer ainda o envio de ofício ao Demutran, José Pedro Cipriano, solicitando que se digne instalar redutor de velocidade com a devida sinalização de frente a todas as escolas e creches do município. A necessidade da implantação do redutor se faz necessária, pois os motoristas têm aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pelas nossas vias, colocando em risco outros condutores e pedestres e, acima de tudo, das crianças que frequentam as creches. Requer ainda a vereadora Rosane Macedo o envio de ofício à secretária de Infraestrutura interina, Zóia Tânia Aires Rebelo, com cópia ao prefeito municipal, solicitando nova camada asfáltica com drenagem da rua Construtor José Sabino das Acácias para sanar o problema de água acumulada e escoamento das águas vindas, segundo moradores do Cariri Garden Shopping, na maioria das vezes exalam odor insuportável. Segundo informações, gestões passadas fizeram o saneamento, no entanto, os canos não suportam devido à sua dimensão. Seja, portanto, encontrada uma solução para aquele problema. Por fim, requer o do diretor do Demutran, José Pedro Cipriano, um redutor de velocidade com a devida sinalização. Já foi lido. De autoria da vereadora Rosane Macedo. De autoria da vereadora Rita Monteiro, o envio de ofício à senhora secretária de Infraestrutura interina, Zóia Tânia Aires Rebelo, solicitando com urgência viabilizar o calçamento com urgência da rua Radialista Coelho Alves, a que dá acesso ao Parque Green Park, como também a rua Sebastião Mariano, no bairro Tiradentes, a fim de dar acesso em melhores condições de tráfego à empresa Via Metro na sua rota de ônibus naquela localidade que se encontra em péssimas condições e os moradores, por sua vez, fazem essa reivindicação devido à dificuldade existente para os mesmos. Requer o envio de ofício ao comandante do 2º BPM, Major Luciano Rodrigues, solicitando com a máxima urgência o atendimento aos moradores do Parque Green Park, pois a comunidade está apavorada com a onda de assaltos, roubos, tentativa de estupro, o que tem amedrontado a comunidade daquela localidade, que pede encarecidamente ao senhor comandante uma providência a fim de dar segurança e tranquilidade aos moradores. Requer a vereadora Rita Monteiro o envio de ofício à secretária de Infraestrutura interina, solicitando que seja feito o asfalto da passagem de linha férrea dentro os trilhos da Avenida Padre Cícero, pois devido aos buracos está dificultando a passagem de veículos. É uma reivindicação justa da comunidade juazeirense e que requer a atenção dessa pasta. Requer ainda a vereadora Rita Monteiro o envio de ofício ao secretário municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos, Luiz Ivan Bezerra de Menezes, solicitando que viabilize através do setor competente a limpeza e zelo das plantas da Praça Antônio Conserva Feitosa, na Lagoa Seca, pois estão morrendo por falta de cuidados. Trata-se de uma praça bonita, grande, que precisa ser mantida a sua limpeza diariamente. Por fim, a vereadora Rita Monteiro requer o envio de ofício com votos de agradecimento à senhora secretária de Infraestrutura, a MXM, em nome dos cidadãos Benoni Vilmazinho,
pelo atendimento ao nosso requerimento para a organização das festas alusivas a Santa Terezinha. Os nossos agradecimentos, de autoria da vereadora Rita Monteiro, de Meio Ambiente. A vereadora Aninha Teles requer o envio de ofício ao secretário municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos, Luiz Ivan Bezerra de Menezes, solicitando, por meio do setor competente, seja elaborado estudos visando identificar pontos de descarte irregular de lixo e entulho em locais públicos em nosso município. Estes locais deverão ser monitorados com sinalização informando da proibição do descarte de lixo, tomando-se por base as medidas existentes, a exemplos das adotadas em outras cidades da região, onde são estabelecidos, sem desconsiderar demais consequências administrativas, a imposição de multa a quem for flagrado fazendo o descarte em local proibido. Com o intuito de sempre colaborar, recomendamos colocar containers para depósito de dejetos de pequeno monte, evitando a descarga desordenada. De autoria da vereadora Aninha Teles. Ninguém está ouvindo aqui de meio. Não. Ainda de autoria da vereadora Aninha Teles, o envio de ofício ao secretário municipal do Meio Ambiente, Luiz Ivan Bezerra de Menezes, solicitando por meio do setor competente estudos no sentido de realizar a prévia limpeza dos bueiros, principalmente nos locais mais propensos a entupimentos e cheias em nossa cidade. De autoria da vereadora Aninha Teles. De autoria da vereadora Auricélia Bezerra, o envio de ofício à Secretaria de Infraestrutura, solicitando que seja colocado o revestimento asfáltico na rua Vereador José Rodrigues, bem como o revestimento asfáltico na Avenida Paraíba, pois se trata de artérias e avenida de grande movimentação e circulação de veículos e pessoas. De autoria da vereadora Auricélia Bezerra, o envio de ofício é de Auricélia. De autoria da vereadora Auricélia Bezerra, o envio de ofício à SEMASP solicitando a capinação das ruas do bairro São José. Moradores solicitam urgência no serviço. A falta do referido serviço tem causado desconforto aos moradores daquele bairro, bem como facilitando o acúmulo de lixo em alguns pontos do bairro, a proliferação de insetos, apresentando risco de vida de saúde. De autoria da vereadora Auricélia Bezerra. Autoria, excelência. Coautora a vereadora Rita Monteiro e o vereador Valmir Domingos. Ainda de autoria da vereadora Auricélia Bezerra, o envio de ofício à Convenção da Assembleia de Deus no Estado do Ceará, manifestando nossos sentimentos pelo falecimento do pastor Raimundo Holanda Rebouças, no último dia 25, na cidade de Limoeiro do Norte. O pastor Rebouças, como era conhecido, foi o primeiro pastor e fundador da Assembleia de Deus em Juazeiro do Norte, presidindo a igreja durante 12 anos nesse município. Prestou assistência espiritual, acolhimento familiar e desenvolveu ações de cunho social de grande relevância à população desse município. O trabalho fundado pelo pastor Rebouças, hoje continuado pelo pastor José Flávio Florentino Martins, tem contribuído de maneira significativa na sociedade juazeirense. O pequeno trabalho iniciado na década de 70 possui 42 congregações em Juazeiro do Norte, presente em todos os bairros da cidade e na zona rural, instituição que merece o reconhecimento dessa Casa Legislativa. Senhor presidente, anota aí o nome do pastor Raimundo Holanda Rebouças. Está cansado. Pastor Raimundo Holanda Rebouças. De autoria da vereadora Auricélia Bezerra. Auricélia. Raimundo é pastor de Auricélia Bezerra. Ainda de autoria do vereador Domingos Borges, o envio de ofício à empresa responsável pela iluminação pública de Juazeiro do Norte, com cópia
para a Secretaria da CEINFRA para que seja feita a reposição das lâmpadas e a instalação de novas lâmpadas na rua Genário de Oliveira, entre as ruas Ezequiel Almeida, José Matos de França, Tenente Luiz Coelho Rocha, até a rua Padre Manuel Germano. A rua Genário de Oliveira fica na Lagoa Seca, passando por trás do Serigado do Pedro. A referida rua, neste trajeto citado, encontra-se às escuras e o medo das pessoas de sofrerem algum tipo de atentado é enorme, fazendo com que viessem a este edil fazer esta solicitação. De autoria do vereador Valmir Domingos, coautora a vereadora Aninha Teles. Excelência. Domingos Borges, digo. Também coautor o vereador Valmir Domingos e Preto Macedo. Ainda de autoria do vereador Domingos Borges, o envio de ofício ao senhor Francisco Farias Gregório, mais conhecido como Gera do Frango, parabenizando pela passagem do seu aniversário natalício na data de hoje, 27 de setembro. Gera do Frango, como é conhecido, é suplente de vereador, na qual exerce um cargo na Secretaria de Infraestrutura de Juazeiro, uma pessoa de boa índole, grande amigo e um cidadão respeitado. De autoria do vereador Valmir Domingos. Coautora a vereadora Rita Monteiro, Valmir Domingos, Márcio Joia, Cicinho Teles, Gledson Bezerra, Aninha Teles, e em nome da casa a pedido do próprio vereador. Domingos Borges, coautor o vereador Valmir, eu disse, Domingos. De autoria do vereador, é porque não prestou atenção. De autoria do vereador Tasso Magno, considerando que recebi denúncia da utilização de forma errada dos veículos lotados ou pertencentes à Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho SEDEST, e para tomar ciência das reais condições para futuro encaminhamento, requer este edil sejam encaminhados ofícios ao senhor prefeito, senhor secretário de Desenvolvimento Social e Trabalho, solicitando que sejam encaminhados para esta casa a relação de todos os veículos pertencentes lotados na SEDEST, relação de todos os motoristas contratados com cópias das respectivas carteiras de habilitação, bem como a relação discriminada, informando qual veículo está alocado em cada equipamento. Considerando que a reforma da Pracinha da Alegria encontra-se parada há meses, considerando que já foi encaminhado por este vereador outros requerimentos solicitando solicitação para aquela obra e não houve resposta, que reformas têm indícios de superfaturamento, requer o vereador Tasso Magno, sejam encaminhados ofícios para o Tribunal de Contas do Estado, solicitando tomada de contas especial nas obras de reforma de todas as praças do município de Juazeiro do Norte, bem como seja encaminhado ofício para o Ministério Público Estadual. Ainda de autoria do vereador Tasso Magno, sejam remetidos ofícios ao senhor prefeito municipal, senhor secretário municipal de infraestrutura, solicitando uma reforma em 3 locais do bairro Triângulo, locais estes que estão próximos um do outro, são 3 praças com uma estrutura semelhante a uma guarita, construídas inicialmente para o lazer à população. No entanto, estão servindo atualmente como ponto para o usuário de drogas e como depósito de lixo. Ademais, em tempos chuvosos, torna-se um local propício para desenvolvimento de focos de mosquito da dengue. Moradores locais pedem com urgência que algo seja feito nesses 3 pontos. Ainda de autoria do vereador Tasso Magno, que justifica que são localizados na rua Francisca Leila Fontes Boaventura, vizinho à creche do ProURB. Solicitam que o ideal seria transformar tais locais em área de lazer para a população, como academia popular e espaço aberto. Por fim, o vereador Tasso Magno requer sejam remetidos ofícios para o senhor prefeito municipal, secretário municipal de infraestrutura, solicitando a capinação e a retirada de lixo dentro da via férrea e em suas adjacências. Está localizada no bairro Vila Fátima. Local encontra-se tomado por lixo e por mato, tornando um foco de doença perigosa para os moradores locais. Ademais, solicita que a CAGES
e os demais responsáveis possam sanar um vazamento que há dias encontra-se presente na rua Mariana Dantas de Medeiros, bairro Triângulo, próximo à residência de número 1312. De autoria do vereador Tasso Magno, encaminhado pelos assessores parlamentares Lanúzia Oliveira, Admo Wesley Lopes de Araújo, Zosimária Pessoa Pinheiro. Encontra-se também, senhor presidente, o requerimento de autoria do vereador Capitão Vieira, feito na sessão passada, que apresenta uma vasta justificativa e solicita requerimento para que o município dê a resposta de como foi a ocorrência do GCM Aparecido e que conceda todos os direitos aos familiares do referido GCM, o seu filho e sua esposa. O autor, o vereador presidente Gleidson Bezerra, Rita, Valmir Domingos, e no dia foi solicitado pelo vereador Tasso Magno, que agora solicita que seja feito em nome da casa. Aí eu não quis ler porque está muito grande, é tudo que tu disse. Pergunto se os requerimentos escritos são objeto de deliberação. Autorizo o encaminhamento aqui em direito. Pergunto se tem algum vereador que deseja fazer requerimento verbal. Tu? Vai, Agra. Essa palavra para a vereadora Auricélia Bezerra. Permissão para pronunciar sentada, senhor presidente. Pois não, excelência. O requerimento dessa tarde vai para o prefeito. Ver a possibilidade, já que foi feita a avenida Humberto Bezerra e está maravilhosa, se tem condição de fazer a Castelo Branco, pegando do shopping até a Betolândia. Porque a Humberto Bezerra ficou maravilhosa e se conseguir fazer essa avenida vai ficar também muito boa, melhorar muito o trânsito, senhor presidente. Muito obrigada. Só para ser qual é, excelência? Autoria. Passo a palavra para a vereadora Jaqueline Gouveia. Permissão para pronunciar sentada, excelência. Pois não, excelência. Excelência, meu requerimento de hoje vai para a Secretaria de Saúde, para a nova secretária, né, que assumiu recentemente, porque essa semana eu liguei para o Centro de Zoonoses. Essa semana eu liguei para o Centro de Zoonoses fazer um recolhimento de 2 animais com doenças contagiosas aqui em Juazeiro do Norte, e eles responderam que não poderia fazer naquele dia, só no outro dia, porque o carro do Centro de Zoonoses, que faz o recolhimento desses animais, estava emprestado à Secretaria de Saúde. Então, o Centro de Zoonoses é um lugar que a demanda é muito grande, os pedidos das pessoas para recolherem animais, no entanto, não pode ficar sem transporte aquele local. Que quando eles precisarem de algum outro transporte, ele veja outro lugar para poder pegar emprestado, porque animal doente na rua, além de estar sofrendo, ele também pode prejudicar a saúde das pessoas também. Então eu peço mais atenção para que não falte transporte lá. Obrigado. Autoria, excelência. Passo a palavra para a vereadora Rita Monteiro. Senhor presidente, permissão para pronunciar sentada. Pois não, excelência. Senhor presidente, o meu requerimento vai para a diretora da Policlínica em Barbalha, na cidade de Barbalha. Eu solicito, senhor presidente, informações a respeito do atraso da entrega dos resultados dos exames de tomografias. Fui procurada por algumas pessoas reclamando que fizeram o exame e até essa data não receberam ainda o resultado. Então eu gostaria de saber da senhora diretora o que é que está acontecendo e que tome as providências urgentes. Obrigada. Permissão, excelência. Pois não, excelência, passo a palavra para o vereador Valmir Domingos. Senhor presidente, permissão para pronunciar sentado. Pois não, excelência. Meu requerimento desta tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é endereçado à Secretaria de Infraestrutura
ou a quem de direito, ao prefeito, que veja as possibilidades de fazer um levantamento em todas as ruas lá do bairro Jardim Gonzaga. Eu tive passando naquele bairro e verificando com muito carinho, e aproximadamente 80% do bairro necessita do calçamento. Por isso que eu gostaria que fosse enviado ofício à secretária de Infraestrutura, ao senhor prefeito municipal, doutor José Arnaud, que faça esse levantamento de todas as ruas e, posteriormente, dê início ao calçamento para aquele bairro que é muito populoso e a população vai ficar muito satisfeita. Muito obrigado, senhor presidente. Autoria, excelência. Autoria. Mauricélio. Passo a palavra para o vereador Demontier Agra. Boa tarde a todos. Excelência, eu recebi aqui um convite aqui da assessoria da casa aí, da secretária Expedita. Recebi hoje, ou foi ontem, né? Mas estava recebido aqui da Câmara de ontem, convocando aqui para uma audiência pública para elaboração da proposta orçamentária para 2019, ofício da Prefeitura, da Secretaria aqui da CEAFIM, né? Secretaria de Finanças. Engraçado que a audiência pública é agora, gente. Hoje, 27, das 14 às 17. Para dar um requerimento para que não marque a audiência pública no horário da sessão, porque a gente não pode faltar aqui. Quando falta, vocês reclamam com razão. Eu acho que é para os vereadores não ir para essa audiência pública, só devo imaginar isso. Então manda um ofício lá para a prefeitura, quiser marcar audiência pública, se quiser que os vereadores vão, não marca na hora da sessão, não. É só isso, excelência. Peço permissão para ser coautor, excelência, em nome da casa, a pedido do vereador Márcio Joias. Pergunto se passo a palavra para o vereador Damian de Firmino. Senhor presidente, boa tarde. Peço para me pronunciar sentado. Senhor presidente, o nosso município ele foi contemplado junto ao governo do estado com a pavimentação asfáltica de mais de acho que foi 60 quilômetros. Acho que foi 60 quilômetros de pavimentação asfáltica junto ao projeto. Não sei se é. Não? Quanto? 60 mil quilômetros quadrados do projeto sinalizado do governo do estado. Porém, as ruas Madriana Couto foi asfaltada, ficou tudo ok. A rua Esmeraldo Cardoso Lobo, que é a rua dos Correios ali do Parque Ecológico, desceu 3, 4 metros, a equipe varreu a rua todinha e de lá foi-se embora também. E a rua Terezinha Santos Macedo e a Terezinha Santos Macedo não foram asfaltadas, não foram contempladas. Eu procurei a secretária Zóia por diversas vezes, por conta que quase todos os dias eu estou naquela localidade e as pessoas estão me cobrando, inclusive me colocaram até no grupo do WhatsApp. E nós, como parlamentares, nós servimos como palhaço e servimos de piada para a população, porque a gente cobra. Ela disse, a equipe está no Crato, foi destinada para o Crato por um motivo maior, foi para o Crato. Aí passou, Zóia, o pessoal está cobrando, o pessoal está aqui desesperado, aqui prometeram já de outras gestões que prometeram esse asfalto e não foi contemplada a rua, só começaram 4 metros. Não, mas a equipe vai, conscientiza o povo aí que vai dar tudo certo. Mas o pessoal lá já está desacreditado. Então, senhor presidente, eu quero que seja enviado um ofício à secretária Zóia, né, que está em exercício. Quero que seja enviado uma cópia para o prefeito Arnon Bezerra e para o prefeito em exercício Giovanni Bezerra, que eles...
Giovanni Sampaio, que eles tomem ciência do que está acontecendo. Por conta que nós somos cobrados, né? Nós estamos na rua diariamente, as pessoas cobram, nos clamam e infelizmente nossos requerimentos, nem o que o município é contemplado, infelizmente desviam, né? Botam para outra cidade, para outro bairro e tudo e não concluem. Então eu quero que o prefeito Arnon Bezerra e o prefeito em exercício Giovanni Sampaio tomem ciência disso e cobre providência da secretária, porque eu já cansei de mandar mensagem, de ligar e ouvir a mesma coisa. Então parece que o telefone dela para mim já responde, já é resposta automática. Eu pergunto e é a mesma conversa e as pessoas lá não aguentam mais a mesma conversa não. As pessoas querem menos conversa e mais ação. Só isso mesmo, excelência. Peço permissão para você, com o autor do requerimento de Vossa Excelência. Passou a palavra para o vereador Tasso Magno. Alô, excelentíssimo presidente, permissão para me pronunciar sentado. Pois não, excelência. Eu estive hoje procurando uma residência de uma pessoa no bairro Lagoa Seca e com muita dificuldade encontrei, principalmente por conta que as placas continuam, na sua grande maioria, com os nomes ilegíveis. Razão pela qual, senhor presidente, meu requerimento é que seja novamente oficiado ao prefeito, à secretaria competente, não sei se é infraestrutura, se é meio ambiente, setor competente da prefeitura, para que possa colocar com a máxima urgência possível mais placas identificativas das ruas. Aí hoje eu vi no bairro Lagoa Seca, mas no bairro Triângulo, bairro São José, no Antônio Vieira, São Miguel, São Franciscano, Salesiano, Novo Juazeiro, Betolândia, enfim, em todas as ruas, em todos os bairros da nossa cidade. Muito obrigado. Pois não, excelência. Passou a palavra para o vereador Adalto Araújo. Senhor presidente, permissão para pronunciar sentado. Pois não, excelência. Senhor presidente, esse final de semana eu estive visitando ali o sítio Junco, Santo Antônio, e conversando com os moradores dali, o clamor maior daquele pessoal é em relação a um posto de saúde que não tem. Então, o meu requerimento dessa tarde é para a secretária de saúde, pedindo para que ela possa utilizar um colégio que foi desativado lá no Junco, e que é do município, para fazer um posto de saúde ali para atender aquelas duas comunidades. Esse é o meu requerimento, senhor presidente. Pois não, excelência. Com a autoria do vereador Domingos Borges. Pergunto se os requerimentos verbais são objeto de deliberação. Autorizo o encaminhamento a quem de direito. Pergunto se tem algum projeto dando entrada na casa. O projeto de resolução é de autoria do vereador Tasso Magno, coautor Adalto Araújo, Dâmia de Firmino, Preto Macedo, Márcio Joias, Domingo Borges, Demontier Agra, Gleidson Bezerra, com a subscrição dos demais edis, que concede o título honorífico de cidadão juazeirense ao ilustre empresário Francisco José de Figueiredo Correia, proprietário da emissora Rádio Iracema de Juazeiro do Norte, e adota outras providências. Pronto, senhor presidente. Pergunta se o projeto é objeto de deliberação. Autorizo o encaminhamento a quem, às comissões competentes. Pergunto se tem algum projeto sendo devolvido das comissões. No grande expediente, pergunto se tem algum vereador inscrito na tribuna. O vereador Capitão Vieira, para falar sobre o projeto Ideologia que veda ideologia de gênero nas escolas. Passa a palavra para o vereador Capitão Vieira Neto. Senhores e senhoras vereadoras, todas as pessoas que estão aqui nas galerias, imprensa, as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, meu boa tarde. Senhoras e senhores, hoje pela manhã
Na última terça-feira, o vereador Demonte Agra, junto com o vereador Tasso Magno, trouxe um questionamento sobre a aplicação de alguns conteúdos nas salas de aula, nas escolas, com relação à ideologia de gênero. E com isso, provocou-se uma discussão dentro do município, principalmente pela imprensa, aonde houve a divulgação e foi também ventilado, publicado, uma entrevista da secretária de Educação, aonde ela fala que houve sim a aquisição do material relacionado a essa questão e que inclusive estava sendo distribuídos, havia sido distribuído nas escolas, estavam sendo utilizados. Bem, com isto, hoje pela manhã eu recebi várias ligações, recebi o WhatsApp de várias pessoas, de pais, de membros da imprensa, de pessoas me perguntando o posicionamento da Câmara, o nosso posicionamento a respeito dessa questão. E com isto eu resolvi me inteirar mais a miúde sobre essa questão. Procurei o líder do prefeito, o vereador Adalto, que foi muito solícito quando o procurei, perguntando sobre a situação. Ele disse que estava a par, inclusive havia participado de uma reunião e se prometia em trazer o material aqui para a Câmara para que a gente abrisse a discussão e o debate. Inclusive me passou aqui o material, um livro do terceiro ano, que logo à frente, terceiro ano do ensino fundamental 1, que logo à frente nós iremos discorrer. Bem, com isto, resolvemos também entrar em contato com o chefe de gabinete. Falamos com o doutor Nildo Rodrigues sobre essa questão também, se tinha conhecimento da aquisição desse material, se tinha conhecimento de como estava sendo utilizado nas escolas. Também liguei para o prefeito, estava na hora que eu liguei para o prefeito, que falei sobre essa questão também, estava presente o vereador Darlan e o vereador Dâmia de Firmino também, durante essa tratativa, e nós estamos aqui para discutir essa questão e fazer cumprir uma lei municipal que existe aqui, que foi aprovado nesta casa e promulgado pelo presidente, o vereador Gleidson Bezerra. Bem, senhores, para que vocês entendam, senhores e senhoras, para que vocês entendam, nós vamos aqui discorrer sobre o lapso temporal, sobre tudo o que aconteceu nessa questão. Essa questão, eu me refiro ao ano letivo de 2018, vereadora Rita. Bem, no mês de novembro, foi feita uma propositura de um projeto de lei pelo vereador Demonte Agra e pelo vereador Dâmia de Firmino, certo? Aonde, no seu artigo 1º, ela diz: a Secretaria Municipal de Educação e as escolas públicas municipais de ensino infantil ou fundamental ficam vedadas desenvolverem políticas de ensino ou atividade curricular, disciplinares obrigatórias ou mesmo de forma complementar, facultativa, aplicar a ideologia de gênero. Bem, esse projeto foi apresentado no mês de novembro. Ele teve algumas emendas modificativas apresentadas por mim, onde nós inserimos 7 incisos, que eu posso ler aqui os incisos para vocês, ou tão de fácil acesso, todos os vereadores, a imprensa tem o conhecimento aqui da lei, dos incisos. Essa lei ela foi votada e aprovada por esta casa no dia 21 de novembro de 2017. No dia 21 de novembro de 2017, essa lei já havia, vereador Darlan, sido aprovada nesta casa, e com muito debate, muitas discussões, as galerias lotadas, uma audiência pública promovida pelo vereador, a pedido do vereador Demonte Agra, se eu não me engano foi na UFCE, foi feita uma ampla divulgação, foi ouvida a sociedade, foi ouvido todos dentro do nosso município e fora também do nosso município,
tomaram conhecimento desse debate, dessas questões, certo? Antes da votação, que foi uma propositura pelos próprios vereadores que se abrisse o debate, que era um tema polêmico, e que se abrisse as discussões. E assim foi feito, de forma democrática, pelo presidente da Câmara, o vereador Gleidson, a pedido do vereador Demonte Agra, teve audiência pública, onde teve todas as discussões, e a posterior votação no mês de novembro, como já falei a data, no dia 21 de novembro, foi votada e aprovada. Bem, mesmo com a aprovação desta lei, quero que os senhores sigam o meu raciocínio, por favor. Mesmo com a aprovação desta lei, no ano seguinte, vereadora Rita, Vossa Excelência da Comissão de Educação, muito importante nesse debate, vereador Barreto, que é o presidente da comissão, é muito importante nós também ter um parecer da comissão quanto a essa questão. Mesmo sabendo da aprovação desta lei, certo? Mesmo sabendo da aprovação desta lei, vereador Nivaldo, no ano seguinte, no ano letivo, no ano de 2018, que é o ano que nós estamos, o município licitou, certo, material didático para o ano de 2018, tendo o termo de homologação em 6 de abril de 2018. Bom, fizeram a licitação no início do ano e homologaram o termo da empresa ganhadora, certo? No montante, não tem completo aqui, mas a segunda informação, de quase 4 milhões, né? É isso, vereador Tasso Magno? Quase 4 milhões com aquisição de livros didáticos. E entre esses livros didáticos, existe uma coleção de livros, e no livro da terceira série tem algumas páginas que é bem claro a questão da ideologia de gênero. Sendo que, mesmo a Câmara tendo votado em novembro, o município, no ano seguinte, no ano 2018, ele adquiriu os livros e foi repassado para as escolas e para os alunos. Como eu falei no início da nossa fala, o vereador Adalto nos atendeu e trouxe um dos livros. E como não houve a sanção do prefeito ainda em 2017, como bem falou o assessor jurídico dessa casa, quando um projeto de lei nesta casa é aprovado e encaminhado ao Poder Executivo, se não há o veto ou a sanção, existe o silêncio. Quando não há o veto ou a sanção, existe o silêncio. Quando existe o silêncio, entende-se que o Poder Executivo, o Executivo, aceita aquela lei. Tanto que, no mês de maio, o presidente Gleidson Bezerra promulgou a lei. Portanto, depois do dia 7 de maio, essa lei está em vigor. Qual a lei que está em vigor? Eu vou ler aqui para os senhores. Lei número 4853, de 7 de maio de 2018. Veda ideologia de gênero na rede pública municipal de ensino. O presidente do Poder Legislativo de Juazeiro do Norte do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 47, inciso 5º e 6º da Lei Orgânica do Município e o artigo 47F do Regimento Interno, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. A Secretaria Municipal de Educação e as escolas públicas municipais de ensino infantil ou fundamental ficam vedadas de desenvolverem políticas de ensino ou atividade curricular, disciplinares obrigatórias ou mesmo de forma complementar ou facultativa a aplicar a ideologia de gênero. Inciso 1º. Impede, sob qualquer pretexto, a utilização de ideologia de gênero na educação municipal.
Inciso 2º, assegura a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania, da erradicação de todas as formas de discriminação, violência, incitação ao preconceito e ao ódio, instituindo na grade curricular a disciplina de combate à prevenção à violência de qualquer natureza. Inciso 3º, os servidores públicos municipais devem garantir a dignidade especial da criança e adolescente, pessoas em desenvolvimento e em condição especial fragilizada psicologicamente. Incumbe à família criar e educar seus filhos, crianças ou adolescentes, em consonância ao artigo 229 da Constituição Federal e artigo 1634 do Código Civil. Os pais ou os responsáveis têm o direito que seus filhos menores recebam educação moral e religiosa que esteja de acordo com suas convicções, consoantes disposto no artigo 12, inciso 4 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Os órgãos ou servidores públicos municipais podem cooperar na formação moral de crianças e adolescentes, desde que previamente apresentem às famílias o material pedagógico, cartilha ou folder que pretendam apresentar ou ministrar em aula ou atividade. Os servidores públicos, aí não completou aqui, é só o último inciso, os servidores públicos e eventos patrocinados pelo Poder Público Municipal devem respeitar as leis federais que proíbem a violação ao acesso de crianças e adolescentes nesse sentido. Portanto, senhores, essa lei ela foi promulgada no dia 7 de maio de 2018. E hoje, no nosso município, existem livros da grade curricular do nosso município, aonde constam claramente a questão da ideologia de gênero. Tanto que eu posso dar aqui uns exemplos, trazido pelo livro do 3º ano, que compreende crianças de 8 a 10 anos. No 3º ano, são crianças de 8 a 9 anos, até 10 anos. Depois eu concedo uma parte ao vereador Tasso Magno. Bem, nesse livro, na sua página 57, esse livro aqui que trata do 3º ano, que é da grade aqui do município, ele traz na sua página 57, ele diz o seguinte: isso acontece porque os corpos são naturalmente diferentes, e isso não tem a ver com a saúde ou com a falta de cuidado. E gênero não é definido pelo corpo que as pessoas têm. Há vários jeitos de ser menino, de ser menina e de não ser nenhum nem outro. O gênero também não tem nada a ver com quais roupas se usa, nem com os brinquedos que se brinca. Está bem claro essa questão. Não precisa nem discutir, ao meu ver. Na página 77, ela narra aqui uma historiazinha. E nessa história, senhor presidente, se meu tempo ainda permitir, nessa historiazinha ele diz: Ariel vivia com seus pais em uma cidade pequena do estado de Goiás. Quando completou 10 anos, seus pais mudaram para São Paulo. Ariel estava muito empolgado, pois tinha novos amigos e professores. Tudo era muito novo para ele, mas também estava com medo que não entendesse que preferia usar o banheiro dos meninos e não gostava quando chamavam no feminino. Mas queria tentar aproveitar essa mudança para assumir quem era desde o começo. E seus pais o apoiavam. Não era uma menina, como tinha dito que era quando nasceu. Gostava de ser chamado de o Ariel, mas também não queria ser como os meninos da sua idade. Já nos primeiros dias de aula, percebeu que não seria fácil se adaptar. O professor de educação física sempre dividia a turma em meninos e meninas. E Ariel não achava que isso fazia sentido. Os meninos gostavam de futebol e as meninas vôlei. Ariel gostava dos dois e queria variar.
E as outras crianças pareciam não se importar muito com essas normas da escola e ficavam chamando Ariel de sapatão, por causa do seu cabelo curto. Os meninos mais velhos batiam nele, já que achavam que ele queria ser um menino, ser tratado como um. E assim, para essa criança, após ler essa historiazinha, o próprio livro faz um questionário, vereadora Jaqueline. E no questionário ele pergunta ao aluno de 8 anos: faça de conta que você é o professor de educação física. Que atitude você tomaria diante do comportamento de Ariel? E assim por diante, eu peguei alguns exemplos. Bem, na nossa fala aqui, nós queremos que entendam toda essa questão que foi lançada. A Câmara discutiu essa questão o ano passado amplamente, vereadora Rita. E mesmo assim, no ano de 2018, certo? O município, através da Secretaria de Educação, adquiriu esses livros sem, eu acredito, eu não vi nenhum convite por parte do município ou da Secretaria de Educação para a Comissão de Educação desta casa, para tratar sobre esse assunto e dar um parecer, já que existia uma lei aprovada nesta casa, certo? Antes de nós finalizarmos e fazer os nossos encaminhamentos aqui, eu vou passar a palavra ao vereador Tasso Magno, depois ao vereador Adalto Araújo, líder do prefeito, e ao vereador Demonte Agra. Com a complacência de Zé Barreto, vereadora Rita, com a permissão do tempo do nosso presidente, vereador Gleidson Bezerra. Primeiro que tudo, parabenizar o vereador Capitão Vieira, e com toda sinceridade, com toda humildade, capitão, o senhor tem se destacado, como sempre, de trazer temas importantes, com muita capacidade, com muita tranquilidade, para tratar todos os temas, com muita sapiência, e que Deus lhe dê muita sabedoria para continuar sempre assim, trazer esses temas importantes aqui no nosso Legislativo Juazeirense. Obrigado. Dizer, capitão, que o senhor tem meu total apoio, que a Câmara de Vereadores, nosso Poder Legislativo, a gente discute as leis, que a gente aprova as leis e que a gente tem que ter, por parte do Poder Executivo, mais respeito. Mas respeito a cada um dos vereadores que aqui estão, cada um. Por quê? Se a lei é debatida, se a gente faz audiência pública, é porque nós ouvimos o sentimento da população, a cada um que vem aqui, que nos procura na rua, que pede para a gente elaborar leis, porque entendem que nós somos realmente, e na verdade somos os verdadeiros representantes do povo juazeirense. Então a lei foi votada, a lei foi debatida, foi discutida, ouvindo todas as partes, com todo o respeito, com todo o zelo, a lei foi aprovada. Então o prefeito primeiro pecou muito quando ele levou, entre aspas, da barriga para poder sancionar, para poder fazer com que a lei entrasse em vigor, que foi obrigado o presidente da Câmara Municipal a fazê-lo de forma promulgada. Por outro lado, presidente, por outro lado, capitão, tem a questão, por exemplo, da lei que foi aprovada aqui, a Lei Municipal de Libras, que obriga, uma lei de 2010, que obriga que o Poder Executivo coloque em prática da rede pública municipal, e a gente não vê, por parte do prefeito municipal e por parte da secretária municipal também, essa prioridade, certo? De atender aos surdos e mudos da forma que atendeu rapidamente, mesmo tendo uma lei vedando, em relação à ideologia de gênero. Então hoje não tem na rede pública municipal, certo? Esse ensinamento dos códigos da Libras, mesmo existindo uma lei. E daí, desde já eu deixo aqui registrado e peço até que seja registrado, está sendo registrado nos anais da Casa Legislativa, esse meu repúdio por parte do Poder Executivo, por parte da secretária, não colocar em prática uma lei que foi aprovada no ano de 2010. O mais é lamentar, porque esse livro, se não me falha a memória, está sendo distribuído na terceira série, pelo menos exemplar é o... Terceira série. Primeira, segunda, terceira. Então eu continuo com o mesmo pensamento, que sem
nada contra a questão até a palavra opção sexual é errado, porque eu acho que cada pessoa, quando vai se desenvolvendo, aí tem o seu pensamento, tem o seu tensionamento e faz da sua vida o que bem quiser, e cabe a gente ter respeito em relação a isso. Mas eu acho ainda muito precoce uma criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos ter esse tipo de atividade escolar sem a participação dos seus pais. Então era isso que eu queria deixar registrado, e volto a dizer que eu não tenho nada contra qualquer pessoa que tenha seu pensamento de sexo, de religião, política, futebol. Eu procuro agir sempre com muito respeito. Era isso que eu queria dizer, e mais uma vez parabenizar, capitão, pela sua capacidade de trazer esses temas aqui de forma muito tranquila, com muita sapiência. Um abraço. Obrigado, vereador. Vereador Adalto Araújo. Capitão Vieira, parabéns aí pelo tema. Obrigado. Esse foi um tema que foi muito debatido ano passado, inclusive na audiência pública que foi feito lá no IFCE. Estava eu, o vereador Tiagra e o presidente Gleitson, com a multidão, não foi? E o Dâmia também, perdão, Dâmia. E foi em novembro, ele deu entrada na lei aqui. Nós votamos no mês seguinte, e a lei só foi promulgada no dia 7 de maio, como o senhor falou. E a aquisição dos livros foi feita no dia 6 de abril. Pecou a Secretaria da Educação, pecou a Câmara e pecou o Executivo, porque nós era para ter buscado, né, a promulgação da lei mais rápido, para que o ano letivo já estava se iniciando e era necessário a compra dos livros. Mas ontem eu fui convidado para uma reunião lá na Secretaria de Educação, onde estava a Comissão de Educação, o Conselho de Educação e os profissionais da Secretaria de Educação, tratando desse assunto, do qual já foi o Ministério Público, já mandou pedir informação tanto ao Conselho como à Secretaria, e estava dando as informações. E dentro delas que a aquisição do livro foi antes da lei ser promulgada. Então, dentro dessas respostas aí que foram dadas para o Ministério Público, nós vamos aguardar, ver o posicionamento do Ministério Público, e se for o caso, que eu não sei, pode-se até retirar o livro das escolas que já foram distribuídos. No entanto, só foram 2 escolas, 2 pais que houve a reclamação. Inclusive, eu trouxe toda a coleção, está aqui para entregar ao presidente da comissão, Zé Barreto, e a Auricélia e a Rita Monteiro, para que eles também se debrucem em cima desse aqui, para ver o posicionamento da casa através da comissão. Obrigado, vereador Adalto. Vereador Demonte Agra. Excelência, também quero parabenizá-lo, né, por essa propositura e unir forças aqui conosco. O senhor também foi coautor desse projeto. Projeto lindo, maravilhoso, que a gente fica triste, né, em ver o que está acontecendo aqui no Juazeiro. Realmente aconteceu um marasmo da administração, né, do Poder Executivo. Né, dias e dias, lá nem veta, nem sanciona. Né, a gente está à prova aí de um descaso. E eu sendo cobrado, por ser o autor da lei, sendo cobrado pelos pais e alunos, né, da publicação da lei, corri atrás. Chegar na procuradoria, povo desinformado, não sabia quem tinha recebido a lei, onde era que estava, impressionante. A gente não trouxe, né, no momento isso aqui, mas hoje posso confidenciar que realmente houve uma certa desorganização também ali na procuradoria. Expedita testemunha, vim aqui, Expedita nos ajudou nisso, até que a lei, né, foi publicada. E eu pergunto, se a lei foi publicada já, é para se cumprir ou não? Independente de licitação foi feito antes ou depois, não interessa. A lei poderia ser feita ano que vem. Eu sei que a lei tem que entrar em vigor. E engraçado que eu fiz um requerimento, excelências, sessão passada, terça-feira, encaminhando o caso para a secretária, mas se Vossas Excelências permitir aqui a entrevista, 50 segundos, vereador capitão, da secretária, para ver a opinião dela, para a gente debater aqui, pode ser? Presidente, o senhor autoriza? Porque aí
A entrevista da secretária de Saúde a respeito das cartilhas. Pois não. De Educação, perdão. É uma coleção de livros que se submeteu a um processo licitatório bem antes da lei ser promulgada através da Câmara Municipal. A gente fez essa licitação obedecendo todo o trâmite legal, material de qualidade, tem um parecer da própria diretoria pedagógica, e a gente também faz à luz da Constituição, quando a Constituição diz que direitos iguais para todos, né? Então a cartilha está na escola, o Ministério Público nos sonda, né, através de um documento pedindo um parecer da Secretaria de Educação. Então nós estamos analisando, agora pela manhã a gente vai ter uma reunião para que a gente consubstancie esse parecer que será enviado ao Ministério Público. Bem, entrevista bem sucinta, vereador capitão. Para encerrar também, a gente agradece ao Ministério Público, que está também abraçando essa causa, né? Creio que sempre tem um bom senso do Ministério Público para intervir. E a Secretaria de Educação já é ciente do que está acontecendo nas escolas. Então, se ela não coíbe, ela é conivente, né? Que seja recolhida o mais rápido possível essas cartilhas. E a gente convoca os pais, né? Porque não é só um, nem dois. Não, o pessoal às vezes é humilde, fica com receio, às vezes nem sabe que está acontecendo isso nas escolas. Passa o dia trabalhando. Passa o dia trabalhando, chega em casa cansado, não há uma comunicação realmente entre pai e filho. Mas a partir do momento que os pais começam a aqueles pais que conversam mais com seus filhos, ficam revoltados. E aqui a gente não vai permitir. E já tem uma lei, e não vamos se fazer de doido na Secretaria de Educação e tentar tampar o sol com a peneira, Excelência. É isso. Obrigado, vereador Demo Tiaga, pela contribuição. Vereadora Rita Monteiro. Eu não sei para que serve a Comissão de Educação daqui da Câmara. Também poucas vezes somos convidados para participar, principalmente de eventos na educação. Já participei de escolha de livros com o pedagógico, mas o professor também participa, e era para a Comissão de Educação também participar, como eu participei na administração passada, com a comissão para a escolha do livro na administração passada. Então eu acho que tem que ter respeito também pela lei que foi elaborada aqui na Câmara e também pela Comissão de Educação. Eu não tive acesso ao material, mas como ela diz, não é um livro, é uma coleção, né? No áudio ela fala, a secretária de Educação. Não é uma cartilha. Não é uma cartilha, é uma coleção. Então, eu gostaria de ter acesso também. Com certeza o presidente da Comissão de Educação vai se pronunciar. Vamos nos reunir, vamos olhar, e vamos dar a nossa opinião, mas que a Secretaria de Educação veja a Comissão de Educação como um membro importante, que podemos sim dar a nossa contribuição. E eu quero, como o vereador Agra diz, vamos aguardar então o resultado do MP, e caso contrário, iremos fazer uma comissão, iremos visitar essas escolas e vamos ver essa coleção, e vou também, como educadora, como professora e como parte da Comissão da Educação, dar o meu parecer. Obrigado, vereadora Rita. Vereadora Auricélia Bezerra. Não. Pois não. É um tema muito importante esse que você trouxe para casa hoje, né? Nós temos, da comissão, nós temos que, como a vereadora Rita falou, olhar esses livros. Agora tem um detalhe, diante de tudo que a casa fala aqui, que vamos supor, uma escola, quando tem uma criança de 5 anos, 6 anos, que ela é um menino que é afeminado e uma mulher que é masculina, como é que vamos proteger essas crianças diante do preconceito? Então isso é uma coisa também que a gente tem que ver os dois lados. Tem que ver o lado que tudo bem que o livro para as crianças dessa idade, ele não tem o conhecimento de Monte Agra, e que foi você e o nosso amigo
que foi o autor da lei. Agora a gente tem também que ver essas crianças. Existe criança nas escolas que tem um lado feminino, masculino, que tem um lado feminino. E tem a menina que tem um lado masculino. Como é que vamos também defender essas crianças? O preconceito está dentro. Vereador. Se na sala tem 30 alunos e tem um, você imagina o preconceito. É a mesma história. Posso terminar, capitão? Pode. Eu só queria, na sua fala, abrindo um parênteses, para que a senhora entenda, a própria lei já diz isso. No seu artigo, no seu inciso 3º, ele diz: os servidores públicos municipais. Fala, servidor público municipal engloba diretor, engloba coordenador pedagógico, engloba professores, assistentes, todo o corpo da escola. Devem, não é poderá, devem, tem o dever, a obrigação, devem garantir a dignidade especial de criança e adolescentes, pessoas em desenvolvimento em condições especiais de fragilidade psicológica. Ou, no seu parágrafo 5º também, os pais têm um direito que seus filhos menores recebam educação moral e religiosa. Aí engloba tudo isso aí. Se o professor, a escola, detecta essa criança com essas questões que Vossa Excelência acabou de falar, ela deve ser tratada da forma que ela deve ser tratada, com a escolha dela. Mas não atribuir todo aquele desenvolvimento a uma criança de 8, 7 anos de forma que aquilo ali seja regra geral. O que a lei que nós debatemos aqui é isso. Certo? Mas não diz que a pessoa que é afeminado, se for homem, ou mulher que for masculino, ele deve ser tratado com preconceito. A própria lei já diz que não deve ser tratado. E cabe ao educador, cabe à escola cuidar disso, fazer isso. Na própria lei diz isso, vereadora. Sim, aí como é que o professor vai fazer isso? Na escola, para orientar as crianças, é proibido falar de gêneros na escola? Não! Se tem a criança, professor, aí capitão, tem uma criança numa sala que tem 30 alunos, uma hipótese, tem um. É proibido, a lei já proíbe que não pode ter gêneros, orientar as crianças. Como é que vai passar para aquelas crianças a situação daquela criança que tem um lado feminino ou a mulher que tem um lado masculino? Eu acho que isso aí tem que ser discutido, claro. Porque ambos têm que ter respeito, tanto o preto como o branco, como o homossexual, como as pessoas. Então nós estamos vendo o lado só. Como é que o professor vai chegar, tem uma criança lá que é um menino que tem um jeito feminino, como é que ele vai explicar às outras crianças da mesma idade? Isso é proibido dentro da sala. É proibido por quê? Porque nós mesmos votamos, a Câmara aqui votou a lei. Então como é que está a sala? A professora vai dizer: ei, olha, vem aqui explicar, essa criança aqui, como é que ele vai fazer isso? O professor vai, se existe a lei que não pode falar em ideologia de gêneros na escola. Então isso é uma coisa que a gente tem que rever, porque se tem 30 e se tem um, ele também merece o mesmo respeito dos 29. Claro que merece, nós não estamos discutindo isso. Bem falou o vereador Tasso Magno. Tem que ser tratado, merece o devido respeito. Longe daqui, nós entendemos que nós estamos aqui provocando qualquer tipo de discriminação. Não, de forma alguma. O que esta casa debateu e discutiu, que ela não deve ser tratada como material didático. Se existe esse caso, como existe uma pessoa que é surda, como existe uma pessoa que é cega, como existe uma pessoa que não tem movimentos, como existe um deficiente físico, existem várias situações que cabe ao núcleo gestor da escola resolver essas questões. Certo? A própria lei é bem clara sobre isso aí. Não é porque a pessoa tem qualquer dificuldade ou não é igual a todos que ele deve ser tratado com discriminação. De forma alguma, ninguém está pregando isso. Agora que o núcleo gestor, que a Secretaria de Educação entenda a forma de como tratar, que faça a forma de como tratar, como bem falou o vereador Tasso Magno. Porque aqui, quando tem um aluno que é surdo e mudo, tem professor de Libras lá, tem um livro didático de Libras. É toda essa questão. Não é tratar só porque o cara escolheu uma criança já com 8, 9 anos, já escolheu o seu gênero ou sua sexualidade. E quem é surdo? Quem não enxerga? Quem tem dificuldades de locomoção? Tudo isso.
Temos que discutir não só isso. Nós estamos trazendo aqui uma discussão. Eu não sou contra nada de quem é ou quem não é, o que escolhe, nada disso. Eu só acho que não deve ser discutido com criança de 6, 7, 8 anos. Só acho que não deve ser. E foi bastante discutido aqui nesta casa. Foi feito várias discussões, certo? É só isso, velho. Tenho todo respeito e pode ter certeza que eu não aceitarei de forma alguma nenhum tratamento diferente por parte de aluno com qualquer dificuldade que tenha. Qualquer ser humano, né? Nem os animais a gente pode maltratar, né? Com certeza. Vereador Zé Barreto. Senhor presidente, eu pediria permissão para que eu pudesse me manifestar sentado. Boa tarde à imprensa, falada, escrita e televisionada. Desejar a esta casa, senhor presidente, que mais uma vez a Câmara Municipal é de respeitada. A Comissão de Educação é só o nome que existe. Um projeto, uma licitação, algo dessa natureza, eu entendo, e os senhores vereadores também e as vereadoras entendem, a presidência da casa, de que deveria ter sido convocado aqueles que lidam com a educação. Nós temos a vereadora Rita Monteiro, nós temos o presidente da Comissão de Educação, Auricélio e os demais vereadores, que poderiam ter sido chamados para se discutir e até fazer um relatório e aguardar essa manifestação, relatório, o parecer do Ministério Público, que logo logo vem esse parecer do Ministério Público, que vai vir para a Secretaria de Educação. Não sei nem se vai vir para a Câmara, mas se vier a gente vai discutir e vai dar o nosso ponto de vista com relação a isso daí. Nós temos vários projetos também, como falou o vereador Tasso, as emendas impositivas, que serão discutidas hoje no orçamento, só fugindo um pouco do tema, como falou o vereador... Vereador Zé Barreto, nosso tempo já está corrido aqui, o vereador Márcio já foi complacente com o nosso tempo. Exato. Aí nós estamos no outro tema, a gente debate no grande expediente ou na próxima concluir sessão. Que eu vou receber essa coleção que está aqui por uma questão até de uma consideração ao vereador Adalto, mas eu ia governo, propor, vereador, mas eu não queria nem receber. Para que se debruçar numa coleção que já está sendo adotado? Eu acho que essa comissão de educação da Câmara Municipal deveria ter tido pelo menos um simples ofício. Queria convocar a Comissão de Educação da Câmara Municipal para que se manifeste a respeito desse tema, desse assunto, que há um projeto na Câmara que foi votada, o projeto foi votado através de um requerimento popular, de uma audiência pública, e a Câmara aprovou. Então deveria ter sido dessa natureza. Vamos aguardar, parabenizando novamente ao vereador, ao Tasso Magno, e aguardar o parecer do Ministério Público. Eu vou receber por uma questão de educação e de ética parlamentar, mas não tenho a menor vontade de receber. Obrigado, senhor presidente. Vereador Adalto, questão de ordem. No grande expediente o senhor pode discutir, está no tempo. Eu também, só para, vereador presidente, muito obrigado pelo seu tempo. Só queria que finalizar, a última inscrita é o vereador Darlan, e depois eu finalizo rápido, certo? Obrigado, senhor presidente. Vereador Darlan Lobo. Vereador Capitão, gostaria de lhe parabenizar pelo tema e vou ser bem rápido. Eu acho que a secretária ela foi muito feliz na aquisição dessa coleção, como ela diz, porque foi amplo, muito divulgado em novembro, quando a Câmara votou esta mensagem. E quando foi para o prefeito, que ele não sancionou, ela poderia ter pelo menos o respeito de comunicar à Câmara, saber se essa lei ia ser promulgada ou não, para poder fazer essa aquisição. E eu acho que já nasceu a compra desses kits e de outros livros, já nasceu errado, porque a gente vê aqui superior a 4 milhões a compra desses livros, em uma empresa que vende gás lá em Fortaleza, que vende gás sem a aquisição dela já é no mês 6 dos livros, e alguns 2 pagamentos, um mês 6, um mês 5, já depois da lei ser promulgada, foi promulgada em abril, foi promulgada em maio. Em maio, né? Então mês 6 já é junho. Então o líder do governo disse que se não recolher, mas deve ser recolhido e penalizado quem errou, quem comprou, quem jogou o dinheiro
do município no mato, podendo ter sido investido de outra forma, de outra maneira. Como o vereador está sabendo aqui, a lei que tem aprovado para esta casa de Libras, poderia ter sido investido nessa lei, em vez de ter investido nesses kits. Então ela tem que ser responsabilizada pelo ato que cometeu. Só isso, senhor presidente. E que ela venha a esta casa, fica o convite, não vou nem convocar, fica o convite que ela venha e faça a sua defesa aqui no plenário da casa, que ela é bem preparada para esse tipo de defesa. Vereador, obrigado a todos os vereadores. Vereador Gleidson Bezerra. Márcio Joia. Márcio Joia. O senhor permite o vereador Dami ainda, que é um coautor da lei? Pode passar. Obrigado, senhor presidente. Vereador Dâmia. Agradecer ao presidente Márcio Joia, né, por ter cedido o espaço. E parabenizar, capitão Vieira, pelo tema abordado que o senhor bem levantou aí. Foi um tema bastante polêmico, onde vieram pessoas aqui fazer bagunça, em vez de querer discutir. Foi criado uma audiência pública, onde teve mais gente para fazer baderna do que para discutir o projeto em si na sua íntegra, com o motivo de só de xingar, de ofender os autores do projeto e mais nenhuma finalidade. No projeto, aqui no dia da votação, foi discutido diversas vezes. Teve vereador que não veio para discutir e nem para participar da aprovação do projeto. A parte que a vereadora tomou aí, como dizendo, se acontecer uma criança numa escola e acontecer isso, eu acho que o respeito vem de casa, não vai na escola. Eu acho que eu tenho uma filha hoje vai fazer 2 anos agora, ela vai entrar no colégio aos 3 anos, mas eu já começo a dar educação a ela, ao respeito. A escola é o complemento e o segmento de uma educação e de ensino que ela vai ter na vida toda. Um livro que já começa dizendo assim: gênero não é definido pelo corpo e que as pessoas têm. Há vários jeitos de ser menino. Qual é o jeito de ser menino? Danado ou quieto, né? Eu acho que eu entendo por isso. E há vários jeitos de ser menina. Danada ou quieta. Ou nenhum ou nem outro. Então vai ser o quê? Um alienígena? Só se for. Então, capitão Vieira, é um tema aqui bastante delicado e polêmico, porque eu fiz questão de tirar a foto aqui, dessa cartilha aqui, e eu vou fazer o teste com meu filho. Eu vou imprimir, meu filho tem 8 anos, vai fazer 9 anos agora em novembro, eu vou ler esse teste para ele. Ele está na 3ª série, eu vou ler, eu vou chamar, vem aqui filho, vamos aqui fazer essa tarefa aqui, para saber o que é que ele vai me ter, eu ainda vou gravar. E vou trazer aqui para a câmera para ver como vai ser o comportamento dele. Não, mas eu boto menos uma faixa no rosto dele. Mas para as pessoas verem, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas os vereadores aqui estão legislando por causa própria. Não, nós legislamos aqui, nós ouvimos as pessoas, teve mais gente favorável ao projeto do que contra. Entendeu? Então, eu quero parabenizar o senhor por esse tema bastante importante e que quem tiver errado, que pague, né, pelos seus erros, que a lei existia. Eu acho que deveria ter, pelo menos como o Darlan falou, o respeito de procurar, de como era que estava o trâmite da lei. Se estava aprovado, promulgado, sancionado ou vetado. Só isso mesmo, excelência. Obrigado a todos os vereadores. Eu vou concluir, vereador Márcio Joia, com a sua permissão. Muito obrigado novamente pela complacência do tempo. Pessoal, existe na nossa Casa Legislativa um regimento interno que já está dizendo, o regimento ele rege as nossas normas. Existe no nosso município uma lei orgânica que é a Constituição Municipal. E parece-me que ninguém se atende a ler ou procurar estudar quando vai se dirimir projetos, quando vão se formular leis, quando vão sancionar ou promulgar. Olha, a justificativa que foi colocada no áudio, a justificativa de da situação, que diz, não, foi promulgada apenas em maio, a aquisição foi em abril, a lei foi votada em novembro. Só que ninguém leu isso aqui, ó. Isso aqui chama Lei Orgânica do Município. Lei Orgânica do Município. Por isso que quando eu trago os temas para cá, que a gente debate, eu trouxe a questão e deixei para o final fazer a fundamentação jurídica, por que é que eu estou cobrando isso aqui. Olha, senhores, para que vocês compreendam o meu raciocínio.
A lei ela foi votada e aprovada no dia 21 de abril. No dia 21 de abril, ou melhor, 21 de novembro de 2017. Documento aqui assinado pelo presidente e vereador Gleidson Bezerra. Ela foi enviada ao Poder Executivo no dia seguinte, dia 22, que pode ser atestado pela Secretaria desta Casa. O que diz a lei orgânica do município, que rege os nossos feitos, que rege os feitos da administração pública municipal, no que se refere à legislação municipal. Senhores, artigo 55, aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito que, aquiescendo, sancionará. Aquiescendo o que? Se ele aceita o projeto de lei, ele sanciona. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcial, no prazo de 15 dias úteis. 15 dias úteis, contados a data do recebimento. Se o projeto foi enviado no dia 22 de novembro, ele tem 15 dias úteis. Se nós contarmos aí, eu tenho certeza que não chega a abril, esses 15 dias úteis. Não tem nem possibilidade. Se ele for para vetar, porque se vetar, ela não tem força de lei, vai ser questionado o veto aqui votado novamente. Como não houve o veto nem a sanção, o que diz o parágrafo 2º do mesmo artigo? Decorrido o prazo do parágrafo anterior, que é os 15 dias, silêncio do prefeito, houve o silêncio, importará sanção total. Pronto. Nós entendemos claramente que o projeto, no dia 31 de dezembro de 2017, ele estava sancionado totalmente, ao que diz a lei orgânica do município. Certo? Agora, a publicação da lei, aí sim, houve a falha, e concordo com o vereador Adalto. Não houve a publicação da lei, concordo com o vereador Adalto, que teria que ter a publicação do município ou da Câmara, só houve em maio. Mas a assessoria jurídica da Prefeitura, a Procuradoria que atestou a licitação, a assessoria jurídica da Secretaria de Educação que atestou, ele tem que ter o conhecimento disso aqui. Tem um projeto que foi aprovado em novembro, um projeto que não foi sancionado nem vetado, um projeto que está aprovado. O que o presidente da Câmara fez, apenas publicou a lei. Tá certo? A eficácia da lei é de maio. A eficácia da lei é de maio. Mas se a lei está em vigência, não tem o que se discutir, esse material tem que ser retirado. Se a lei está em vigência desde maio, o material tem que estar retirado. Pego aqui as palavras do vereador Darlan. O material só foi recebido no mês de junho. O material só foi distribuído no mês de junho. No mês de junho a lei estava em plena vigência. Não é assim, assessor jurídico doutor Erivaldo? Se no mês de junho ela estava em plena vigência, se estava em plena vigência, não pode ser distribuído. Contudo, nós não estamos aqui para caçar bruxa, as caças da bruxa de forma alguma. Nós estamos só finalizando, senhores e senhoras vereadores, que esse material seja retirado das escolas, que esse material não seja empregado, fazendo cumprir uma lei municipal que foi votada e aprovada nesta casa e promulgada pelo presidente deste poder no mês de maio.
E assim, senhores, concluo fazendo um pedido, e se assim, um encaminhamento melhor, senhor presidente, que possa ter até em forma de requerimento na próxima sessão, que a comissão de Constituição, ou melhor, que a comissão de educação desta casa, através do seu presidente, o vereador Zé Barreto, formule um parecer de tudo o que nós discutimos aqui, do material que foi entregue pelo vereador Adalto, o líder do governo, a lei que nós estamos entregando aqui também em suas mãos, a lei aprovada, os prazos temporais, a lei orgânica, tudo está aqui à sua disposição, para que em tempo hábil possa fazer um parecer e que se possa substanciar o poder legislativo no que seja, se esse material assim continuar, que sejam impetradas as ações necessárias para que se possa ser feita, para que se possa ser cumprido a lei municipal que foi aprovada e promulgada por esta casa. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Tasso Magno. Excelentíssimo senhor presidente, nós sabemos que não podemos fazer requerimento. Fala dos colegas vereadores. No entanto, eu já peço a Vossa Excelência para que na próxima sessão seja colocado o requerimento para que seja oficiado ao prefeito e à secretária municipal de educação, no sentido de individualizar ou mandar informações exemplares ou coleção de livros desses foram adquiridos pelo município de Juazeiro do Norte, qual foi o valor aplicado, certo? Aplicado, para que a gente, inclusive também, senhor presidente, que a fala do vereador Capitão Vieira seja remetido para o Ministério Público Estadual, já que o capitão foi muito feliz na fala, explicando ponto a ponto dos nossos questionamentos. Então, pedir a Vossa Excelência para a próxima sessão ser colocado esse requerimento em pauta, senhor presidente. Então, muito obrigado. Fica feito o pedido. O áudio. Senhor presidente, uma questão de ordem. Senhor presidente, eu quero, como na qualidade de presidente, comunicar, e com todo respeito ao vereador Capitão Vieira, que a presidência da Comissão de Educação se manifestará logo após o parecer do Ministério Público. Data venha, e uma vez que a Comissão de Educação não foi comunicada, não foi chamada para nenhum relatório, para nenhum tomada de posição da Secretaria de Educação, desta forma não posso se manifestar, porque eu não sei as tratativas que foram feitas nessas reuniões. Então, comunica à Câmara e à mesa de que, após o parecer do Ministério Público, a comissão se manifestará. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Rita. Como o senhor presidente acabou de falar, né, esperar por uma resposta do MP, mas não custa nada a gente sentar, estudar, dar uma olhada em todo esse material, né, e na próxima sessão a gente debater também sobre isso. Vamos marcar, eu gostaria de pedir ao senhor presidente para que marcasse ainda essa semana, ou antes de terça-feira, para a gente sentar e estudar, né? E logo após, como o senhor presidente está dizendo, do Ministério Público, a gente dá a nossa posição. Mas eu acho que não podemos ficar calados, eu acho que não podemos deixar de debater, né? Convidar até os que não tiveram acesso para a gente sentar e debater sobre esse assunto. É importante a presença da maioria dos vereadores para que a gente possa ver e fazer o nosso relatório, sim. Ou antes, como o presidente determinou, do Ministério, ou depois, mas é preciso que tenha esse debate. Questão de ordem, vereador Adalto Araújo. Só para registrar aqui a presença esse colega e amigo ali, Cledmilson. Fica feito o registro. Faculto pelos 5 minutos. Algum vereador inscrito? Na ordem do dia. Pergunta à secretária se tem alguma matéria na pauta para discussão e posterior votação. Sim, senhor presidente. Autoriza a leitura. Projeto
Mensagem número 31/2018, projeto de lei do prefeito municipal autorizando o executivo a alterar a lei complementar 83/2012, que exige a função de inspetor, gestor e inspetor de carreira da Guarda Civil Municipal para exercer o cargo de subcomandante da Guarda Civil Metropolitana, com parecer favorável das comissões. Coloco em discussão. Coloco o projeto em votação. Como vota o vereador Adalto Araújo? Favorável. Vereador Zé Barreto? Favorável. Vereadora Auricélia? Favorável. Vereadora Rita? Favorável. Vereador Darlan Lobo? Vereador Tasso Magno? Favorável. Vereador Aninha Teles? Favorável. Vereador Demonte Agra? Favorável. Vereador Damito Firmino? Favorável. Vereador Domingos Borges? Favorável. Vereador Preto Macedo? Favorável. Vereador Nivaldo Cabral? Vereador Capitão Vieira? Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de autoria do vereador presidente titular Gleidson Bezerra, com autor Dâmia de Firmino, que reconhece de utilidade pública a augusta e respeitável loja simbólica Evolução Nordestina 86 e adota outras providências. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Como vota o vereador Adalto Araújo? Favorável. Vereador Zé Barreto? Favorável. Vereador Auricélio Bezerra? Favorável. Vereadora Rita Monteiro? Favorável. Vereador Darlan Lobo? Vereador Tasso Magno? Excelência, pedir para ser coautor também. Viu, Expedita? Por favor, para ser coautor também e favorável. Foi favorável. Vereadora Aninha Teles? Favorável. Vereador Demonte Agra? Favorável. Vereador Damito Firmino? Favorável. Vereador Domingos Borges? Favorável. Vereador Preto Macedo? Favorável. Vereador Nivaldo Cabral? Vereador Capitão Vieira? Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de autoria da vereadora Auricélia Bezerra, que determina que os motoristas de ônibus que realizam transporte coletivo no âmbito do município de Juazeiro do Norte, em linhas regulares, realizem desembarque de passageiros fora dos pontos determinados e adota outras providências, com parecer favorável. Coloco o projeto em votação. Excelência. Em discussão. Coloco o projeto em votação. Como vota o vereador Adalto Araújo? Excelência, para discutir aqui, para discutir uma dúvida que eu tenho da vereadora do projeto, ele pode parar em qualquer local fora da parada, não é isso? Qualquer pessoa dando sinal, após 22 horas, eu sei, mas qualquer pessoa, né? Tá ok. Como vota o vereador Adalto Araújo? Favorável. Vereador Zé Barreto? Vereadora Auricélia? Favorável. Vereadora Rita? Eu gostaria de ser coautora. Eu até, na administração passada também, eu dei entrada no projeto, é importante, até para a questão da segurança das mulheres que saem tarde, né, dos seus trabalhos. E eu voto favorável e gostaria de ser coautora. Vereador Darlan Lobo? Vereador Tasso Magno? Favorável. Vereadora Aninha Teles? Favorável. Vereador Demonte Agra? Favorável. Vereador Damito Firmino? Favorável. Vereador Domingos Borges? Favorável. Vereador Preto Macedo? Favorável. Vereador Nivaldo Cabral? Vereador Capitão Vieira? Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de autoria do vereador presidente titular Gleidson Bezerra, com autores Rita Monteiro, Zé Barreto, Auricélia Bezerra, que dispõe sobre a prática de educação física adaptada aos alunos com deficiência ou com mobilidade reduzida no âmbito da rede municipal de ensino pública e privada e adota outras providências. Ser favorável. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Como vota o vereador Adalto Araújo? Favorável. Vereador Zé Barreto? Favorável. Vereadora Auricélia? Favorável. Vereadora Rita? Favorável. Vereador Darlan? Vereador Tasso? Favorável. Vereadora Aninha? Favorável. Vereador Demonte Agra? Eu peço para ser coautor, excelência, do projeto e voto favorável. Vereador Damito Firmino? Favorável. Vereador Domingos? Favorável. Vereador Preto? Favorável. Vereador Nivaldo? Vereador Capitão Vieira? Favorável. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei de autoria do vereador titular presidente Gleidson Bezerra, com autores Auricélia Bezerra, Rita Monteiro e Zé Barreto, que dispõe sobre o acesso, de profissionais da área de saúde que fazem tratamento de alunos com deficiência e ou mobilidade reduzida, transtornos globais do desenvolvimento autismo e com altas habilidades ou superdotação nas dependências das escolas públicas e privadas do município de Juazeiro do Norte e adota outras providências. Coloco o projeto em discussão. Como vota o vereador Adalto? Favorável. Vereador Zé Barreto? Favorável. Vereadora Auricélia? Favorável. Vereadora Rita? Favorável. Vereador Darlan? Vereador Tasso? Vereadora Aninha? Favorável. Vereador Demontier? Favorável. Vereador Damian? Favorável. Vereador Domingos? Favorável. Vereador Preto? Favorável. Vereador Nivaldo? Vereador Capitão? Favorável. Aprovado por unanimidade. Ainda o projeto de lei de autoria do vereador presidente Gleidson Bezerra, com autores Dâmia de Firmino, Davi Araújo, Jaqueline Gouveia, Auricélia Bezerra e Rita Monteiro, que dispõe sobre a fixação de cartazes nas escolas das redes públicas e privadas de educação do município de Juazeiro do Norte, informando sobre a obrigatoriedade de matrícula de pessoas com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência e adota outras providências. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Como voto o vereador Adalto Araújo? Favorável. Vereador Zé Barreto? Favorável. Vereadora Auricélia? Favorável. Vereadora Rita? Favorável. Vereador Darlan? Vereador Tasso? Favorável. Vereadora Aninha? Favorável. Vereador Demontier? Favorável. Vereador Damian? Favorável. Vereador Domingos? Favorável. Vereador Preto? Favorável. Vereador Nivaldo? Vereador Capitão Vieira? Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei de autoria do vereador Gleidson Bezerra, com a subscrição de outros edis, que denomina de Avenida Antônio Luciano Moreira, Antônio Leiteiro, a artéria pública que tem início na rua Fausto Pessoa dos Santos e termina na divisa dos municípios de Juazeiro do Norte, Missão Velha, com sentido oeste e leste, e adota outras providências. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Como voto o vereador Adalto? Favorável. Vereadora Auricélia? Favorável. Vereadora Rita? Favorável. Vereador Darlan? Vereador Tasso? Favorável. Vereadora Aninha? Favorável. Vereador Demontier? Favorável. Vereador Damian? Favorável. Vereador Domingos? Favorável. Vereador Preto? Favorável. Vereador Nivaldo? Vereador Capitão Vieira? Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei de autoria do vereador Darlan Lobo, que denomina de Rua José Geraldo de Lima, a rua projetada do sítio Gavião e termina na CE, que liga a cidade de Juazeiro do Norte via aeroporto à cidade de Missão Velha, sentido norte-sul, no sítio Gavião, e adota outras providências. Tem, sim. Tem. Coloco o projeto em discussão. O vereador Capitão está perguntando se esse tem rua. É isso? Não. Em discussão. Não, a gente só discutindo com a questão, eu acho que não deveria utilizar o nome rua. Mas, não, e aqui está certo. Não utiliza o nome rua mesmo, não. É só via, tá certo. A via pode denominar. Obrigado. Como vota o vereador Adalto Araújo? Favorável. Vereadora Auricélia? Favorável. Vereadora Rita? Favorável. Vereador Darlan? Favorável. Vereador Tasso? Favorável. Vereadora Aninha? Favorável. Vereador Demontier? Favorável. Vereador Damian? Favorável. Vereador Domingos? Favorável. Vereador Preto? Favorável. Vereador Nivaldo? Vereador Capitão Vieira? Para justificar, senhor presidente, é interessante que nós vemos aqui já duas denominações de artérias de via. E eu trago aqui um questionamento, não vou me alongar muito, mas na próxima sessão, Juazeiro do Norte, muitas localidades não tem CEP, não tem como se comunicar, é a dificuldade maior do mundo, certo? A Câmara faz o seu trabalho de dar o nome às ruas, mas só que não existe a continuidade. Sou favorável ao projeto.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de indicação de autoria da vereadora Rita Monteiro, que dispõe sobre a autorização legislativa ao chefe do Poder Executivo para firmar instrumento de doação de terreno próprio da municipalidade para fins de construção de uma pista de arrancada, denominada Pista de Arrancada Padre Cícero, e adota outras providências. Projeto de indicação. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto de votação. Como voto o vereador Adalto? Favorável. Vereadora Auricélia? Favorável. Vereadora Rita? Favorável. Vereador Darlan? Favorável. Vereador Tasso? Vereador Demontier? Passei com o autor também, excelência. Voto favorável. Vereador Damian de Firmino? Favorável. Vereador Domingos? Favorável. Vereador Preto? Favorável. Vereador Nivaldo? Vereador Capitão? Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Assina esses dois. Projeto de indicação de autoria da do vereador Adalto Araújo, que dispõe sobre autorização legislativa ao chefe do Poder Executivo para fins de construção de um equipamento de lazer entre as primeira e segunda etapas do bairro Novo Juazeiro neste município e adota outras providências. Só corrigindo, vereador Adalto Araújo. Coloco o projeto em discussão. Sem discussão. Coloco o projeto em votação. Como voto o vereador Adalto Araújo? Favorável. Vereadora Auricélia? Eu peço permissão para ser coautora, vereador, e voto favorável. Vereadora Rita? Vereador Darlan? Vereador Tasso? Vereador Demontiagra? Favorável. Vereador Damian? Favorável. Vereador Domingos? Favorável. Vereador Preto Macedo? Favorável. Vereador Nivaldo Cabral? Vereador Capitão Vieira? Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de resolução de autoria do vereador Paulo José de Macedo, Preto Macedo, coautores Domingos Borges, Gleidson Bezerra, Dâmia de Firmino, com a subscrição de quase todos os edis, que concede o título honorífico de cidadã juazeirense à senhora Francis Mones Rolim de Albuquerque, secretária de Saúde de Juazeiro do Norte, e adota outras providências. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Como voto o vereador Adalto? Favorável. Vereadora Auricélia? Favorável. Vereadora Rita? Vereador Tasso? Vereador Demontiagra? Favorável. Vereador Damian? Favorável. Vereador Domingos? Favorável. Vereador Preto? Favorável. Vereador Nivaldo? Vereador Capitão? Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Por fim, o projeto de resolução de autoria do vereador Tasso Magno, coautor Demontier Agre e Domingos Borges, também o vereador Dâmia de Firmino, com a subscrição de vários edis, que concede o título honorífico de cidadão juazeirense ao presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil, seção do Ceará, o doutor José Erinaldo Dantas Filho, e adota outras providências. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Como voto o vereador Adalto? Favorável. Vereadora Auricélia? Favorável. Vereadora Rita? Favorável. Vereador Tasso? Vereador Favorável. Tiagra? Vereador Danilo Firmino? Vereador Domingos? Favorável. Vereador Preto? Favorável. Vereador Nivaldo? Vereador Capitão? Favorável. Aprovado por unanimidade. Agradecemos a presença dos senhores vereadores, do funcionário, da imprensa, do modo em geral. Convidamos a todos para de pé observar um minuto de silêncio em pesado falecimento. O senhor pastor Romualdo Holanda Rebouças, a pedido da vereadora Auricélia, com subscrições dos senhores vereadores.
Declaro encerrada a presente sessão.